Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos continuar nossa exposição na carta de Tiago. E hoje a gente vai expor o versículo 3 e 4. Nós vamos falar hoje sobre algumas coisas que a aprovação produz na vida do crente, tá bom? Versículo 3 e 4 diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Tenha, porém, a perseverança a sua obra completa, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que a provação na vida do crente é um teste da sua fé. E se a sua fé for aprovada, a sua fé vai ser fortalecida. Então, está no versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé. Ou seja, quando você é provado, a sua fé está passando por um teste, a sua fé está passando por uma prova, para você saber se a sua fé é uma fé verdadeira ou é uma fé falsa. Como que você sabe se a sua fé é uma fé verdadeira ou é uma fé falsa? Quando está tudo bem, quando a carne está lotada, a sua geladeira está lotada de carne, quando tem dinheiro no banco, você vai em tudo que você quer, compra tudo que você quer. Não, a sua fé é testada quando você é provado. Quando você passa pela provação, então sim, você vai entender se a sua fé é uma fé verdadeira ou não. Se a sua fé for uma fé verdadeira, ela vai passar no teste e a sua fé vai ser fortalecida. Então, como que um crente ele consegue ter uma fé forte? Fé significa confiança, crença em Deus, convicção da verdade, fidelidade, lealdade. Como é que a minha fé aumenta? Minha fé aumenta quando ela é provada, quando ela é testada. Então, quando minha fé é testada e ela é aprovada, ela é aumentada, ela aumenta, ela fica mais robusta, ela fica mais forte. Segundo propósito das provações na vida do crente, está no versículo 3 ainda, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Então, quando o crente ele é provado por Deus, na vida do crente se produz algo. E isso que se produz, o texto diz, em algumas traduções, paciência, em outras traduções, perseverança. Rian, o que é isso? Perseverança significa firmeza, constância, resistência. A perseverança é a característica de um homem que não se desvia do seu propósito e sua lealdade à fé, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então, quando você é provado e a sua fé é aprovada, isso gera em você perseverança. Perseverança é você se manter convicto, se manter fiel, não se desviar do seu propósito, mesmo em meio a provações e sofrimentos. Porque é muito fácil a gente crer, ter uma fé firme quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, quando está tudo mil maravilhas. É muito fácil a gente ter uma fé convicta, é muito fácil a gente estar firme no nosso propósito, leal a Deus quando tudo vai bem. É muito maravilhoso. Mas a perseverança, ela cresce quando você, mesmo nas provações, mesmo sob pressão, mesmo sob sofrimento, mesmo com a doença, mesmo com pouco dinheiro na conta, mesmo só comendo ovo, você se mantém fiel a Deus, você se mantém fiel à sua fé, você se mantém fiel no seu propósito com Deus. Aí sim, a perseverança nasceu. Tá? Por isso que você conhece vários cristãos, vários crentes que estão 30 anos com Cristo, 40 anos com Cristo, já passaram por muitas coisas, muitas provações, enfermidade, doença, falta de dinheiro, perdas significativas na sua vida, mas ele está ali firme com Cristo. Por quê? Porque nele foi produzido a perseverança. E versículo 4 vai nos ensinar mais algumas coisas. Ele diz assim: tenha, porém, a perseverança
a sua obra perfeita. O que isso significa? O Tiago está ensinando que a perseverança ela deve crescer na vida do crente. Essa característica que eu falei, firmeza, constância, resistência, tem que crescer. Não é algo de um dia, não é algo de um momento, não é algo de uma semana, não é algo de um mês. Um mês eu sou crente, outro mês eu desvio. Um mês eu estou firme, outro mês eu desvio. Não, essa perseverança precisa crescer. Eu tenho que passar por provações, tenho que passar por sofrimento, mas permanecer firme na minha fé. Então, ele ensina, olha, essa perseverança precisa crescer na vida do crente. E por que ela precisa crescer? E ele fala duas coisas que a perseverança produz na vida do crente. Para que sejais perfeitos e completos. Então, a palavra perfeito aqui significa aquilo que alcançou o seu propósito ou plenitude. Então, é alguma coisa que alcançou o seu propósito ou plenitude. Significa, a palavra perfeito, significa um caráter amadurecido, uma pessoa íntegra, uma maturidade íntegra. Então, o crente que essa perseverança foi produzida nele e cresceu, ele se torna uma pessoa íntegra, ele se torna com um caráter amadurecido, ele alcança o seu propósito, que é ser um cristão maduro, ser um cristão íntegro, ter uma maturidade cristã, ele alcança esse propósito. E uma segunda coisa é perfeitos e completos. A palavra completa significa integridade total. Uma pessoa que não tem nenhuma deficiência. Uma pessoa, um crente, cuja vida espiritual não tem áreas inacabadas ou comprometidas. Ele é firme, ele não tem áreas na sua vida que estão inacabadas, ele não tem áreas na sua vida que falta terminar, ele não tem áreas na sua vida que falta ele consertar. Não, quando a perseverança aumenta, quando ele passa pela provação e ele permanece firme, ele se torna um crente completo. Ele se torna um crente como Daniel, que ninguém tinha nada para falar de Daniel. Daniel era íntegro. Eles não tinham absolutamente nada para falar da vida de Daniel. Então, é isso que a perseverança produz na vida do crente. Integridade, completude, ele se torna completo. Ele não tem nenhuma deficiência na sua vida.